Emagrecimento e as canetinhas, né? As tão famosas canetas. A gente tem Victoza, a gente tem Saxenda, a gente tem Amado Ozempic, tá? Que são canetas que a gente chama de canetas emagrecedoras, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar de alguma dessas. E qual a ação dessas canetas no emagrecimento? A gente sabe que essas canetas, elas vão agir, né, na saciedade, diminuindo o efeito, né? Então a gente tem, toda vez que a gente come, né, que essa comida chega no estômago, a gente vai produzir esse hormônio, que é o GLP-1, tá? Que é produzido pelas células intestinais. E a gente tem esse hormônio, e qual a ação desse hormônio, tá? Aumenta a saciedade, diminui, né, o trânsito gástrico, então faz com que esse alimento ele fique mais tempo no estômago e com isso você tenha mais saciedade, né, dificulta o teu processo de digestão, então tem alguns pacientes, inclusive, né, que tem até refluxo com eles, porque dificulta a digestão, né, o alimento ele vai ficar mais tempo no estômago, mas ele tem outras ações, tanto a ação do controle da insulina, né? Por isso que foi lançado primeiro essas canetas para o diabetes. E a gente tem outras ações, diminuição de gordura visceral, né? E tantas outras ações que essas canetas têm. E a gente tem uma nova substância, tá? Que é a tirzepatida, que é a nova promessa de mercado, né? Que já foi lançada nos Estados Unidos e tá uma febre por lá, mas ainda não chegou aqui no Brasil. Tá? E qual a diferença dessa nova caneta para as canetas já existentes? É que as canetas que já tem, né, a Victoza, o Saxenda e o Ozempic, elas vão agir em apenas um hormônio, tá? Que é o GLP-1. Essa outra caneta, que é a tirzepatida, ela vai agir em 2 hormônios. Então, gente, por isso que ela tá sendo, tipo, a grande promessa no tratamento da obesidade. Porque ela, os estudos comparam como se fosse uma cirurgia bariátrica. Né? Então, reduziu muito o peso, reduziu em torno de 20%, né, durante o estudo, o peso dessas pacientes que estavam utilizando tirzepatida. Então, enquanto essas 3 canetas agem apenas no GLP-1, a outra caneta vai agir no GIP. Então, ela age no GIP e ela vai agir no GLP-1. São 2 hormônios que nosso corpo produz, tá? Então, a ação dela vai ser muito maior no tratamento da obesidade, tá? Então, a grande promessa. A gente ainda não tem aqui no Brasil, mas logo deve estar chegando, tá? Então vai ser uma grande promessa da obesidade. Eu que já não era muito a favor da cirurgia bariátrica, né? Que a gente tem grandes armas, agora que vai ficar mais difícil mesmo de indicação, porque com essa arma poderosa, né? A tirzepatida realmente vai ajudar muito os pacientes. E falando, né? Um pouquinho sobre essas canetas, tá? Doutor, efeito colateral dessas canetas. Eu acho que o mais frequente dos efeitos colaterais é náusea, tá? Às vezes os pacientes ficam muito nauseados quando usam as canetas, né? Muitos pacientes têm diferença, por exemplo, com o uso Saxenda, tem uns que tem menos efeitos colaterais de náusea e tem muito com o Ozempic, às vezes o contrário, tá? Então tem pacientes que referem muita náusea. Outro efeito colateral importante é constipação intestinal, tá? Então tem pacientes que ficam muito constipados quando utilizam as canetas. Às vezes sente um pouco de dor de cabeça, mas o mais comum é náusea, tá? E a náusea acaba, esse efeito de estrutura, náusea acaba diminuindo um pouco a energia, tá? Então, às vezes os pacientes relatam isso, diminuição da energia e náusea. E aí a gente acaba indicando que esse paciente utilize algum medicamento, seja Vonal, Dramin, Meclin, algum desses medicamentos que eles já estejam acostumados a usar, tá? E aí, efeitos benéficos, muitos, né? Então, eu sou muito fã, tá? Das canetas, muito fã. Porque quase todos os pacientes podem utilizar, né? Uma caneta que quase não tem contraindicação, mas tem contraindicação. Então, às vezes, paciente que teve pancreatite grave, né? Alguns pacientes precisam ser avaliados. E a principal indicação, o paciente está obeso e tem resistência à insulina. Então, se ele tem resistência à insulina, que é esse hormôniozinho, né, que tira o açúcar do sangue e coloca na célula, se ele tem resistência à insulina, ele tem indicação de utilizar, tá? Às vezes os pacientes chegam para mim e falam, ai, doutor, eu já usei essas canetas e não emagreci. Né? Então, eu tenho até outro vídeo no YouTube que fala sobre isso. Já fiz de tudo para emagrecer e não emagreci. Às vezes você está utilizando a dose que não é adequada para você.
Às vezes você não tá conseguindo seguir a dieta, às vezes sua fome não é só fome física, é fome emocional, então isso a caneta, ela ajuda menos, tá? A caneta vai agir mais na fome física, não na fome emocional, tá? A gente às vezes precisa associar medicamentos. Outro uso, o Ozempic, né? A gente vê bula, uso semanal. Mas eu acompanho muitos pacientes e percebo que eles não perdem tanto peso quando a gente usa diário. Então, isso é off-label, tá? Uso diário não tem na bula, mas em alguns pacientes que não toleram o efeito da dose cheia da caneta, né? A gente acaba reduzindo isso para menos giros e o paciente se beneficia bastante, porque com isso eu vou diminuir os efeitos colaterais e o paciente consegue fazer o tratamento, tá? Então, gente, a grande novidade dessa Tisapartida, né, que vai chegar com tudo aqui no Brasil, a gente já tá aqui ansiosa, né, para chegar, mas as canetas não resolvem tudo, né? Muitas vezes a gente precisa associar, tá? Mas é realmente uma grande promessa, né, a Tisapartida, porque se a gente já tem muito resultado com o Ozempic, imagina numa caneta que vai atuar em 2 hormônios, que é o GIP e GLP-1, tá? Então vai ser assim um sucesso, a gente tá ansioso aqui, né? E você que já fez uso de alguma caneta dessa, comenta aqui, né? Se você emagreceu, se não emagreceu, me conta, né? Eu quero ver o que você acha das canetas, qual foi o teu efeito, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.